Bom, gente, vamos lá. Estou gravando esse vídeo com o objetivo de conversar um pouco com vocês e também de conversar comigo mesmo para eu rever esse vídeo no futuro. Eu sei que eu não estou nas condições perfeitas, né? A luz não está tão boa, estou gravando com o meu celular, mas isso já é um começo também para eu me desafiar, para eu dar um primeiro passo e sair da minha zona de conforto. Então, às vezes a gente espera sempre as condições perfeitas, né, para fazer alguma coisa, é, estar com a roupa perfeita, com a aparência ideal, com a iluminação impecável, com o melhor equipamento, mas nem sempre isso é possível. Então, a minha ideia é realmente dar um primeiro passo, começar, né? E eu quero fazer esse vídeo até mesmo para inspirar outras pessoas. Não fiz tanto roteiro, a minha ideia é conversar mesmo com o que vier de dentro do meu coração. Então, começar falando um pouquinho de como é que eu estou me sentindo hoje dia 12 de maio de 2026. Já vem algum tempo que eu estou sentindo a necessidade de mudança na minha vida. Eu tenho 3 negócios atualmente, negócios tradicionais. Então, eu venho muito sobrecarregado nos últimos anos de trabalho. Faz 5 anos que a gente vem crescendo nesses negócios e foram anos muito bons, né? Sou muito grato por tudo que eu vivi, por tudo que eu conquistei, mas em determinado momento da vida a gente para, analisa e reflete, né? Como é que eu estou hoje? O que eu estou sentindo? Como é que é a vida que eu estou levando? E eu estou levando uma vida de muita sobrecarga. Então, estou me sentindo muito sobrecarregado, não estou conseguindo dar conta de tudo que eu tenho para fazer, estou insatisfeito com os resultados dos meus negócios, acumulei dívidas nos últimos anos, quero mudar todo esse cenário, né? Eu vejo que eu e o meu sócio, a gente tem alguma dificuldade na gestão de pessoas. Acredito que todo pequeno empresário aqui no Brasil enfrenta esse mesmo desafio, né, de conseguir equipe, trabalhar com pessoas. A gente tem uma legislação trabalhista que é desafiadora para nós, pequenos empresários, de seguir a risca e conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, tudo isso faz com que a gente fique muito mais sobrecarregado. O resultado, muitas vezes, ele não acontece, né, da maneira como a gente gostaria. Então, eu acredito que a gente tem a possibilidade de mudar isso, que é o mais importante, né? Da gente ter esse sentimento e ir atrás dessa mudança, não ficar sentado, não ficar esperando que as coisas mudem, né? Da gente ter atitude, da gente ir lá e mudar de caminho, porque no fundo está nas nossas mãos, né? É a nossa responsabilidade, é a nossa vida. E eu tomei essa decisão de mudar justamente por essas questões, né? De estar sobrecarregado, de estar com muitos desafios nesses negócios e de não ter mais disposição nem vontade para superar esses desafios, sabe? Então eu acredito que chega em determinado ponto da vida que a gente tem que fazer essa avaliação para perceber como é que a gente está levando a vida. E eu quero muito ter uma vida boa, viver uma vida leve, com qualidade de vida. Isso é uma coisa que eu tenho percebido que é muito importante, da gente privilegiar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, ter um negócio que a gente flexível, que eu goste de trabalhar. Isso é muito importante para mim. E principalmente que eu consiga impactar a vida de outras pessoas também, é algo que eu busco genuinamente. Eu tenho um perfil comportamental que eu sei que eu sou mais analítico, eu penso muito, então sempre, sabe, muitos pensamentos na minha cabeça, isso eu sei que me trava muitas vezes, e eu tenho hoje muito mais consciência de como eu sou, de como eu funciono, do que eu tinha anos atrás. E recomeçar é desafiador, dá muito medo, né, de recomeçar, de dar um passo diferente. Quando a gente pensa em sair da nossa zona de conforto, em fazer algo novo que vai nos desafiar, naturalmente o nosso cérebro sempre tenta nos manter presos, né, nessa zona de conforto. Então vem N pensamentos de será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E se não der? E o que vão pensar de mim, sabe? Tipo, e o medo, né, que dá de arriscar e de sair da zona de conforto realmente, porque aquilo que nos desafia, que nos tira desse conforto do que a gente já está acostumado, é desgastante.
E é natural que a nossa mente, o nosso cérebro, ele queira nos manter no que a gente já conhece, né? Então, eu vejo que o maior desafio, a maior dificuldade, a maior barreira que eu vou ter que romper, que eu vou ter que quebrar, é comigo mesmo, é dentro de mim. É a minha mentalidade, é o que eu penso sobre mim e sobre a vida no geral. Então, eu percebo que muitas vezes, se a gente não consegue crescer, se desenvolver, se as pessoas não conseguem romper essa barreira e ficam estagnadas, é por causa disso, é por causa da mentalidade. É como a gente enxerga o mundo, é o que a gente pensa sobre nós mesmos. Então, isso é algo que eu sei que eu vou ter que trabalhar muito em mim, porque eu venho há algum tempo tendo muitos pensamentos negativos, e é algo que eu tenho que mudar, transformar mesmo na minha mentalidade, né? De enxergar as coisas com outras lentes, com outro viés, de ser mais positivo, de ter uma atitude mais positiva. Isso é uma coisa que eu tenho que desenvolver em mim como pessoa, eu tenho ciência disso. E também, essa questão do perfeccionismo, eu sei que é tão... o perfeccionismo, ele acaba nos mantendo presos também, sem que a gente consiga dar passos, sem que a gente consiga se desenvolver. E é algo engraçado, porque no fundo, ser perfeccionista era para ser uma coisa boa, né? Mas no fundo não é, porque isso nos trava. Acaba que o perfeccionismo é mais uma desculpa, mais uma trava mental que a gente tem para não agir, para não fazer as coisas acontecerem. Então, é importante estar ciente disso, entender que feito é melhor do que perfeito. É importante dar um passo, é importante tentar, nem que seja tentar. Mesmo que lá na frente tu mude de ideia, eu mude de ideia, é importante tentar. Se tu tá com essa sementinha plantada no teu coração, se tá vindo isso na tua cabeça de que tu tem que tentar, de que tu tem que mudar, fazer alguma coisa nova, então tenta, muda, não deixa com que coisas da tua cabeça te prendam, te parem. Então não tem nada a perder. É isso que eu preciso pensar, é isso que eu tenho que internalizar aqui. Eu não tenho nada a perder. E quando vierem esses pensamentos negativos na minha cabeça, eu preciso superá-los. Isso é uma coisa que todos nós precisamos fazer, superar esses pensamentos negativos. Mas e se der certo? E se eu for bem sucedido? E se eu conquistar tudo aquilo que eu desejo? Né? Então, quando a gente começa a ver a vida através de outro viés, que aí sim a gente tem a possibilidade de mudar, e aí sim de se transformar e vibrar numa vibração mais elevada, num pensamento mais positivo e ter uma vida melhor. E obviamente quando a gente tem uma vida melhor, a gente vibra mais alto, mais elevado, tudo à nossa volta melhora também, a gente consegue deixar um rastro positivo no mundo, uma luz clarear, né? Eu acredito muito nisso. Então é importante que a gente se desenvolva, que a gente cresça e que a gente pelo menos tente. Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Né? Hoje, dia 12, é uma data muito especial, dia 12 de maio, porque é aniversário da Mary Kay Ash, que é a fundadora da Mary Kay. Meu irmão, meu primo trabalham nessa empresa já há anos. Eles têm um negócio deles de venda direta. Por que venda direta? Né? Tem tantos negócios aí no mercado, negócios digitais, negócios tradicionais. Mas por que eu escolhi a venda direta? Porque eu acredito muito nesse segmento, acredito nesse mercado de venda direta. Eu sei que ele proporciona flexibilidade de horários, ganhos ilimitados, qualidade de vida, trabalhar do teu jeito, conseguir fazer o teu negócio do teu jeito. Então isso é uma coisa que me atrai como empreendedor. Então eu escolhi esse segmento da venda direta justamente por causa desses atributos. E a Mary Kay eu escolhi porque é uma empresa que eu já conheço há mais de 15 anos. Hoje eu tenho 30, meu irmão começou o negócio dele quando eu tinha 15 anos. E eu cresci vendo meu irmão trabalhar e ele sempre foi uma inspiração para mim, assim como o meu primo. E eu sempre estive dentro desse universo da Mary Kay. Então eu sei que é uma empresa maravilhosa, que tem valores incríveis, uma filosofia excepcional e que tem tudo a ver comigo. E eu sei também que a Mary Kay é uma empresa que está sempre buscando investir em tecnologia, inovação, entregando os melhores produtos no mercado, e o melhor de tudo é que ela entrega uma experiência para o consumidor através da sessão de beleza, da experiência Mary Kay, né?
E isso é algo que também diferencia a marca no mercado, porque as clientes elas têm a possibilidade de experimentar antes de comprar. Olha que sensacional, né? E isso já existe há mais de 63 anos que a empresa trabalha dessa forma. E hoje em dia, nesse mercado competitivo, as marcas estão sempre buscando trazer experiências para os clientes, né? E a Mary Kay sempre fez isso. Além disso, essa experiência da Mary Kay, a sessão de beleza, é uma forma que a consultora tem de ensinar a cliente a usar o produto. Então ela experimenta o produto, ela aprende a usar, ela se apaixona e aí sim ela compra, conforme as necessidades dela, né? De cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias. Então, isso é uma coisa que é muito interessante na marca, porque tu não precisa ter aquele estilo de vendedor, né? Basta tu apresentar o produto, deixar a cliente experimentar e aí ela vai tomar a decisão da compra. Então, é por isso que eu escolhi Mary Kay, porque é uma empresa que está há 63 anos no mercado, que tem produtos de excelente qualidade, uma empresa sólida e que eu sei que eu tenho muita possibilidade de crescer dentro desse negócio e é um negócio que faz muito sentido nos dias atuais. As novas gerações estão buscando cada vez mais flexibilidade, qualidade de vida, propósito. Então tudo isso eu sei que a Mary Kay entrega e é por isso que eu me identifico com a empresa e é por isso que eu escolhi Mary Kay. Então eu queria deixar isso registrado, né, nesse vídeo, que sempre que eu pensar com pensamento negativo, que eu entenda por que eu comecei. Né? E também a principal mensagem é que a gente não precisa ter as condições perfeitas para começar. Hoje eu não estou nas condições perfeitas, sendo muito transparente com vocês, mas eu não posso deixar isso me parar. Eu preciso superar isso, né? Porque nunca vai existir esse momento perfeito para começar. Sempre tu vai ter algum desafio acontecendo na tua vida. E se tu vai esperar tudo tá perfeito, tu nunca vai fazer nada. Então isso é uma coisa muito importante, de não esperar esse momento perfeito para agir. Ir lá e fazer acontecer, apesar de todos os desafios. Era esse o recado que eu queria deixar. Muito obrigado por assistir e espero que vocês me acompanhem nessa jornada. E aqui embaixo vai estar as minhas redes sociais. Me sigam, me acompanhem. E quem não tiver uma consultora de beleza, por favor, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em apresentar os produtos para vocês, enviar o link para vocês comprarem ali no Mary Kay a um clique e posso mandar amostras também e explicar um pouco mais sobre a oportunidade caso vocês queiram participar da minha equipe. Muito obrigado.